Olá, o meu nome é Dr. David Martin e comigo tenho a doutora Andrea Dreyfus. Somos cofundadores da Ondas de Latinoamérica, uma organização sem fins lucrativos que visa fornecer educação em ultrassom na América Latina. Hoje, forneceremos algumas informações básicas sobre ultrassonografia pulmonar. No entanto, não abordaremos a literatura em profundidade e nos concentraremos principalmente na aquisição e interpretação de imagens de ultrassonografia pulmonar em pacientes com Covid-19. Além disso, abordaremos a proteção e descontaminação de equipamentos para prevenir a transmissão de Covid-19. Então, Dr. Martin, quais são algumas das vantagens de usar ultrassonografia pulmonar em comparação com outras modalidades de imagem, como radiografia de tórax e tomografias computadorizadas? Geralmente, a ultrassonografia pode ser realizada à cabeceira com alguns dispositivos com o benefício adicional de serem portáteis, permitindo que a máquina seja levada aos pacientes que podem estar muito doentes para serem transportados com segurança para a sala de radiologia para obter uma radiografia de tórax e uma tomografia computadorizada. As imagens podem ser interpretadas pelo operador à cabeceira. Além disso, o exame pode ser repetido para monitorar a progressão da doença e as respostas às terapias. Então, como a ultrassonografia se compara à radiografia de tórax e à tomografia computadorizada? Antes da Covid, já sabíamos que a ultrassonografia pulmonar era mais exata que o raio-x para identificar a pneumonia. Os estudos recentemente realizados a pacientes com Covid-19 também mostraram um elevado grau de correlação entre a ultrassonografia pulmonar e os resultados na tomografia computadorizada, como demonstrado pelas imagens presentes neste diapositivo. Então, agora que você está convencido dos benefícios da ultrassonografia pulmonar, como realizamos um exame de ultrassonografia pulmonar em um paciente com suspeita de Covid-19? Em nossa experiência, a sonda curvilínea fornecerá as melhores imagens ao fazer a varredura dos pulmões de pacientes suspeitos com Covid-19. E se não tivermos uma sonda curvilínea? Se não tiver uma sonda curvilínea, também pode usar a sonda de matriz em fase, coloquialmente conhecida como sonda cardíaca. A principal desvantagem do uso da sonda curvilínea é que você ficará limitado a estruturas superficiais, limitando assim sua capacidade de ver alguns dos artefatos que nos ajudam a identificar a patologia, que abordaremos em mais detalhes nos slides seguintes. Começamos por identificar 6 zonas pulmonares distintas. As zonas 1 e 2 representam as zonas anteriores e as zonas 3 e 4 representam as zonas laterais, que são divididas pelo marco anatômico da linha axilar anterior. As zonas 5 e 6 são as zonas pulmonares posteriores. Recomendamos examinar os pacientes pelas costas para minimizar o risco potencial de exposição na posição sentada. No entanto, se seus pacientes não conseguirem sentar, pode-se tentar examinar o aspecto inferior das zonas pulmonares posteriores levantando o braço do paciente sobre a cabeça e deslizando a sonda de ultrassom posteriormente além da linha axilar posterior. Começamos o exame indicando a sonda perpendicular ao espaço intercostal, conforme mostrado na imagem acima, certificando-se que nosso marcador de sonda esteja direcionado para a cabeça da pessoa. O marcador da sonda é normalmente identificado por uma marcação na própria sonda e, por convenção, será encontrado no canto superior esquerdo da imagem de ultrassom acima. Com essa indicação no lugar, as imagens à esquerda da tela do ultrassom representam uma direção cefálica e as imagens à direita, uma direção caudal. Manter essa indicação garantirá que os movimentos nos pacientes reflitam os movimentos da tela do ultrassom. Você também deve selecionar a configuração pulmonar em seu dispositivo de ultrassom, caso esteja disponível. No entanto, se essa função não existir no seu dispositivo, pode optar pela configuração abdominal. Selecione uma profundidade mínima de 10 cm, no entanto, esse número pode ser aumentado nos casos em que houver mais tecido subcutâneo ou diminuído durante o exame de pacientes pediátricos. O objetivo é examinar a uma profundidade suficiente que nos permita visualizar de forma confiável os artefatos pulmonares que abordaremos a seguir. Os princípios básicos da ultrassonografia pulmonar são que o ar reflete as ondas do ultrassom e, portanto, o pulmão aerado normal deve parecer preto. Assim,
podemos começar a ver o desenvolvimento de artefatos quando o pulmão não está mais arado, resultantes de condições como edema intersticial e alveolar e, em casos mais graves, consolidações por pneumonia. Em um pulmão arado normal, a única estrutura detectável é a pleura. A pleura é visualizada como uma linha horizontal hipercoica representada como uma linha branca no diagrama acima. A linha pleural se move em sincronia com a respiração e seu movimento durante a respiração é conhecido como deslizamento pulmonar. O deslizamento pulmonar resulta na criação de linhas A, um artefato de reverberação que pode ser visto como linhas horizontais hipercoicas surgindo em intervalos regulares da linha pleural. As costelas criam uma sombra característica, pois o osso não transmite ondas de ultrassom. Essa sombra característica é às vezes chamada de sinal de morcego. Esta imagem representa um pulmão arejado normal. Observe as linhas horizontais visíveis na imagem acima. As linhas B são artefatos de reverberação vertical que surgem quando as ondas de ultrassom podem ser parcialmente transmitidas devido à presença de material ecogenético no pulmão, como fluido transudativo no espaço alveolar. À direita, podemos ver um exemplo de múltiplas linhas B sugestivas de um processo alveolar difuso. À esquerda, podemos ver uma imagem de um pulmão arado normal em um paciente com Covid-19. Os primeiros resultados de ultrassonografia observados na Covid-19 são geralmente linhas B focais assimétricas associadas a uma linha pleural irregular que pode ser independente ou associada a uma pleura espessada. Com base em nossa experiência no Peru, vimos que os resultados de ultrassonografia geralmente se desenvolvem 7 dias após o início da doença, embora seja importante reconhecer que nem todos desenvolverão resultados de ultrassonografia pulmonares e o grau de comprometimento pulmonar geralmente se correlacionará com a gravidade geral da doença. Normalmente, esses resultados pulmonares tornam-se evidentes pela primeira vez nas zonas pulmonar posterior e inferior. Conforme a gravidade da doença progride, podemos ver o desenvolvimento de linhas B multifocais que são normalmente assimétricas, intercaladas com áreas do pulmão normal. A linha pleural também começa a se fragmentar devido à presença de pequenas consolidações subpleurais que são definidas como áreas de ruptura da linha pleural com múltiplas linhas B hiperlúcida intensas. À medida que a gravidade da doença aumenta, as zonas anteriores ficam comprometidas. Começamos a ver linhas B coalescentes, que são grandes áreas de linhas B confluentes, às vezes descritas como tendo o aspecto de um feixe de luz originado da linha pleural. Além disso, vemos consolidações subpleurais aumentando em quantidade e em tamanho. A seguir, veremos exemplos individuais de cada um dos diferentes resultados de ultrassonografia pulmonar em pacientes com Covid-19. Aqui podemos ver a presença de linhas B focais com espessamento pleural. É importante ressaltar novamente que os resultados de ultrassonografia examinados não são específicos para Covid-19 e podem ser vistos em muitas outras patologias, incluindo pneumonias virais, bem como em qualquer processo patológico que altera a anatomia normal do pulmão. É por isso que esses resultados de ultrassonografia devem ser considerados no contexto do paciente e no contexto de onde você está exercendo a medicina. Por exemplo, em algumas comunidades onde trabalhamos no Peru, existe uma prevalência maior de pessoas com cicatrizes pulmonares de tuberculose, que também podem apresentar linhas B focais semelhantes ao espessamento pleural. Neste paciente, começamos a ver um número crescente de linhas B em um padrão heterogêneo. À esquerda da tela, as linhas B estão começando a se aglutinar, indicando um maior comprometimento pulmonar, enquanto à direita da imagem ainda podemos identificar as linhas A indicando um maior grau de aeração, pois, como você deve se lembrar, as linhas A são normalmente vistas em pulmões aerados normais. Neste paciente, começamos a ver uma ruptura clara na linha pleural com múltiplas linhas B coalescentes. As consolidações subpleurais podem variar em tamanho em pacientes com Covid-19, mas geralmente consolidações maiores devem fazer você pensar na possibilidade de um processo bacteriano concomitante. Também é importante reconhecer que outras pneumonias virais, como a gripe, também podem se apresentar com consolidações subpleurais.
Neste paciente, vemos linhas B coalescendo em todo o campo pulmonar com uma linha pleural espessa, irregular e fragmentada. Com base em nossa experiência no tratamento de pacientes com Covid-19 no Peru, os pacientes que apresentam este grau de comprometimento pulmonar em várias zonas pulmonares apresentam alto risco de descompensação respiratória e provavelmente requerem oxigenação suplementar. Nesta imagem vemos um pequeno derrame pleural que pode ser identificado como a faixa preta ou anecoica ao longo da parte superior do diafragma, identificada por um asterisco. Nesta imagem, também é possível observar o aspecto inferior do pulmão, o que representa uma consolidação. As consolidações e os derrames pleurais são raros em pacientes com Covid-19. Se identificada, devemos considerar a possibilidade de uma infecção bacteriana concomitante ou outras comorbidades potenciais como a insuficiência cardíaca congestiva. No caso deste paciente com Covid-19, foi constatado que tinha uma pneumonia bacteriana associada. Então, como você pode diferenciar entre diferentes patologias pulmonares e ultrassonografia? É importante reconhecer que os resultados pulmonares em Covid-19 são inespecíficos e podem ser vistos em muitas outras condições. Isso está além do escopo desta apresentação, mas podemos combinar a ultrassonografia pulmonar com as incidências cardíacas à cabeceira e da veia cava inferior, conforme visto acima, para ajudar a distinguir entre as causas cariogênicas e não cariogênicas das linhas B. Neste exemplo, vemos que a imagem acima está correlacionada com um paciente com Covid-19, enquanto as imagens no aspecto inferior mostram uma fração de ejeção diminuída, uma VCI pletórica e várias linhas B consistentes com insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Então, o que mais podemos examinar para nos ajudar a diferenciar entre as diferentes patologias pulmonares e ultrassonografia? As linhas B devido à insuficiência cardíaca congestiva descompensada tendem a ser homogêneas e surgem de uma linha pleural intacta, conforme visto acima à esquerda, em comparação com as linhas B vistas na Covid-19, que tendem a ser assimétricas intercaladas com o pulmão normal e decorrentes de uma linha pleural. Por último, gostaríamos de abordar a proteção e descontaminação de equipamentos. Recomendamos tentar manter algum tipo de cobertura sobre a sonda de ultrassom que estará diretamente em contato com pacientes com Covid-19 confirmado ou suspeito. Reconhecemos que isso dependerá dos recursos que você tem disponíveis e do tipo de equipamento que está usando. O equipamento de ultrassom deve ser descontaminado usando um dos desinfetantes aprovados pela EPA contra a Covid-19 após cada uso e entre cada encontro com o paciente. Os dois desinfetantes mais comumente encontrados são o amônio quaternário e o álcool isopropílico com concentração superior a 70%. No entanto, consulte o site online para ver quais desinfetantes estão disponíveis em seu site e também o tempo mínimo de espera recomendado após cada desinfecção, que dependerá do desinfetante usado. Em resumo, abordamos alguns dos resultados de ultrassonografia pulmonar observados em pacientes com Covid-19. É importante lembrar que esses resultados são inespecíficos e podem ser vistos em muitas outras patologias, por isso é importante levar em consideração todo o contexto clínico. Gostaríamos de agradecer aos nossos colegas peruanos, incluindo o Dr. Jafrit Vargas, que forneceu todas as imagens apresentadas nesta apresentação de pacientes com Covid-19. Muito obrigado.